Que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça com todos. Amém? Gostaria de meditar hoje com os irmãos a respeito do seguinte tema: o que fazer diante de grandes dificuldades, de grandes desafios? E para refletir sobre isso, eu queria ler com vocês um texto em Marcos, capítulo 6, versículo 30 em diante, que fala da primeira multiplicação de pães que Jesus fez. Diz assim o texto, eu vou lendo aos poucos e vamos meditando em algumas coisas que são bastante interessantes e que vão nos trazer grandes lições para enfrentarmos grandes desafios em nossos dias. E capítulo 6 de Marcos, no versículo 30, diz assim: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhe: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Então, os discípulos eles estavam voltando de uma missão, cansados. Jesus aí chama eles à parte para ir para o deserto, descansar, se alimentar um pouco e descansar. E diz o texto que eles foram para outra parte do mar e eles foram de barco. Gostaria que você prestasse atenção nisso. Eles foram de barco para o outro lado. No verso 33 diz assim: E a multidão viu ao partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé. Observe, a multidão perceberam que ele estava indo para o outro lado e correram para o outro lado a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles e aproximaram-se deles. Então a multidão se junta das cidades circunvizinhas, correm para o outro lado a pé e chega primeiro do que eles do outro lado. Quando Jesus chega com os discípulos do outro lado, ele viu uma grande multidão diante dele. E o verso 34 diz assim: E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eles tinham ido lá para quê mesmo? Estão lembrados? Para descansar. E de repente se encontram com a grande multidão. Jesus tem compaixão, uma íntima compaixão da multidão, e começa a pregar, ao invés de descansar, começa a pregar e alimentar a multidão espiritualmente. Em outro evangelho diz assim, que lá em Mateus e em Lucas, diz que eles estavam ensinando a palavra, ensinando o reino, curando e libertando pessoas. E isso foi se estendendo no dia, foi se estendendo no tempo. No verso 35 diz assim: E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vá aos campos e aldeias vizinhas e compre pão para si, porque não tem o que comer. Como o dia ficou um pouco adiantado, os discípulos começaram a se preocupar: como vamos alimentar essa grande multidão? E aí a ideia deles foi: despede todo mundo, cada um vai embora, vai para uma cidade mais perto, se alimenta e volta amanhã, ou coisa parecida. Aí Jesus lança diante deles um grande desafio. Eu queria que você prestasse atenção a partir daí, como foi que Jesus lidou com isso e como os discípulos agiram para que um milagre maravilhoso acontecesse. Aí no verso 37, Jesus diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhe darmos a eles de comer? Então Jesus diz: Não é necessário. E Mateus diz assim: Não é necessário que eles vá embora, vocês mesmos alimentem eles. Pronto, que os discípulos ficaram preocupados. 12 pessoas tinham que alimentar 5.000 pessoas, e diz o texto que somente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os discípulos aí começaram a pirar e começaram a pensar: 200 dinheiro de pão não daria. 200 dinheiro, 200 denário. Denário na época, o dinheiro era o salário de um dia de trabalho. Pense aí, 200 dias de trabalho. Aquilo que você ganha em 6 meses. O que você ganha em 6 meses não seria suficiente para alimentar a multidão, e ainda assim daria um pouco para cada um. Os discípulos aí estavam diante de um desafio muito grande, de uma missão praticamente impossível. Aí Jesus pergunta a eles:
quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram, temos 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Se 200 denários de pão não dava para alimentar toda a multidão, que dirá 5 pães e 2 peixes. Mas o interessante aqui é que Jesus procura saber o que eles tinham. E de acordo com aquilo que eles tinham, Jesus ia operar um grande milagre naquele lugar. E eles só tinham 5 pães e 2 peixes. Agora observe como Jesus faz um milagre extraordinário de forma simples e de forma organizada, trazendo um grande milagre a toda a multidão. Jesus ordenou que todos eles se sentassem em grupos e que repartissem, o verso 39 diz assim, ordenou que fizessem assentar todos em grupo sobre a erva verde. Lembra que eles estavam no deserto? Jesus mandou sentar todo mundo na erva verde e assentaram repartido de 100 em 100 e de 50 em 50. 5.000 pessoas repartidos de 100 em 100. Observe que alimentar 5.000 pessoas de vez seria um problema muito grande. Jesus manda de forma organizada sentarem em grupos. 5.000 dividido por 100 pessoas daria mais ou menos 50 grupos. 50 grupos dividido pelos apóstolos, 12, daria 8 grupos para cada apóstolo. De repente, aquela coisa que parecia ser impossível, era possível os apóstolos chegar até eles. Cada apóstolo iria a 8 grupos e assim poderia alimentar toda a multidão. Mas ainda faltavam os pães. Como ele poderia dar? Já estavam sentados, tudo organizado, mas faltava ainda os pães. Aí Jesus fez o quê? O verso 41 diz assim, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos dos céus e abençoou, e os partiu os pães. E deu aos discípulos para que pusesse diante deles e repartiu os 2 peixes por todos. Jesus abençoou o pão, abençoou o peixe, e entrega aos discípulos, e os discípulos entregam a multidão, e aquele pão e aquele peixe é multiplicado, e o resultado de tudo isso está aí escrito no verso 42, diz assim, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram-se 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Observe que eles nem contaram as mulheres e as crianças. O interessante aqui é como Jesus opera o milagre de forma simples, de forma organizada e usando os discípulos. Jesus podia mandar descer pão do céu e alimentar as multidões de uma vez só, os 5.000 de uma vez só. Mas Jesus prefere de forma organizada, usando o que eles tinham. Eles achavam que não tinham nada, 5 pães e 2 peixes, para eles não eram nada. Mas Jesus pegou aquilo que eles tinham e operou um grande milagre de forma organizada, passando pelas pessoas, passando pelos discípulos. Jesus poderia ele mesmo ir lá multiplicar e dar a todo mundo. Jesus de forma simples opera um milagre que talvez muitos ali nem entenderam bem como aquilo aconteceu. Então, respondendo à pergunta que falei no início dessa reflexão, o que fazer diante de grandes desafios? Primeira coisa, creia em Jesus. João 14:1 diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Isso é algo importante, precisamos crer em Jesus para que o milagre opere em momentos de grandes desafios. Segunda coisa, nós sempre temos alguma coisa que Deus pode multiplicar. Aquilo que aos nossos olhos parece não ser nada, aquilo ali, essa coisa simples, Jesus utiliza para operar um milagre maravilhoso. Então não diga que você não tem nada, todos nós temos algo, alguma coisa que Deus pode usar para operar um grande milagre na nossa congregação, no nosso bairro e no nosso país. Outra coisa interessante nesse texto, organização. Então o milagre acontece de forma simples, de forma organizada. Temos que organizar para que as coisas aconteçam. É algo interessante também que foi destacado aí, a organização que Jesus fez com os discípulos. Outro detalhe, o milagre passou pelos discípulos, né? Nós devemos ser canais de milagre. Aquilo que temos, que parece ser pouca coisa diante dos olhos das pessoas, ou diante dos nossos olhos, é isso que Deus vai usar para operar milagre. E nós, discípulos de Jesus, seremos canais de um grande milagre em épocas de grandes desafios.
Então, diante de grandes desafios, você sempre tem alguma coisa que Deus pode usar. Se organize, o trabalho em equipe, outra coisa interessante. Os discípulos trabalharam em unidade com Jesus e naquele mesmo propósito se operou um grande milagre na vida daquelas 5.000 pessoas, e diz o texto que eles ficaram fartos. Nos nossos dias, também temos vivido momentos de grandes desafios, e Deus vai usar aquilo que você tem, se você crer nele. Deus vai usar aquilo que você tem para operar um grande milagre na nossa congregação, na nossa comunidade e no nosso estado e país, para a glória do nosso Deus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor permaneça com todos.